E hoje eu quero falar sobre resposta de Deus para as nossas vidas. Amém? Bora lá. Graças a Deus, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Nós estamos lendo o livro de Isaías e hoje é dia de lermos do capítulo 37 ao capítulo 40. Amém? E eu quero compartilhar aqui com os irmãos uma mensagem poderosa para as nossas vidas no nome do Senhor Jesus. Mas antes eu quero lembrar os acontecimentos aqui registrados do capítulo 37 ao capítulo 40. No capítulo 37, Ezequias busca a ajuda do Senhor, Isaías prediz o livramento de Judá. Capítulo 38, a doença e a recuperação de Ezequias. O poema de louvor de Ezequias. Capítulo 39, mensageiros da Babilônia. Capítulo 40, consolo para o povo de Deus. Amém? E eu quero ler aqui com os irmãos no dia de hoje, Isaías, seu capítulo 37, versículos 6 e 7, que diz assim a palavra do Senhor. Ele respondeu, digam ao rei que assim diz o Senhor, não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Assíria lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Síria, e ele receberá notícias que o farão voltar para sua terra. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Guarde isso daqui. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Amém? Olha só, o rei Senaqueribe, ele envia cartas de afronta para o rei Ezequias. E quando o rei Ezequias recebe toda aquela afronta, o povo já está extremamente atribulado por todos os acontecimentos da época. É uma nação que está totalmente abalada, quase que destruída, e ele recebe ainda essa afronta do rei Senaqueribe. O que ele faz é de suma importância. Ele pega essas cartas, ele leva ao templo e ele apresenta para Deus. Ele fala, Deus, olha aqui o que o rei Senaqueribe, o rei da Assíria, está falando do Senhor. Inclina os teus ouvidos para a minha oração, abra os seus olhos para essas afrontas, e ele faz uma oração para Deus. E quando ele envia Elequim, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, e os principais sacerdotes para o encontro de Isaías, ele conta o que aconteceu, só que Isaías já tinha uma mensagem para ele. E a mensagem era: Deus viu a afronta. Deus ouviu a afronta. E pode ficar sossegado, porque a resposta de Deus para essa afronta é que vocês não vão nem entrar em guerra, porque o próprio Senhor, ele vai dar conta disso daqui. Porque a afronta não foi para vocês, a afronta foi para o Senhor. Porque o rei da Síria, o rei Senaqueribe, ele achou que ele poderia tudo. Fortão, armamento, tinha ali soldados, mas esqueceu de que o dono de tudo é Deus. E até mesmo quando o rei Senaqueribe conquistou tudo aquilo que ele vinha falando que havia conquistado, era por permissão de Deus. Só que aí ele vai e afronta Deus. E Deus fala, não, 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 vocês não vão lutar não. Pode deixar que agora eu vou lutar por vocês. Ele entra na frente. Quando Deus entra, Deus não perde batalha, mais de jeito nenhum. Olha o que vai dizer no próprio capítulo 37, versículo 14 ao 17. Diz assim, depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor. Ó Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, que está entronizado entre os querubins. Só tu és Deus de todos os reinos na terra. Sim, tu criastes os céus e a terra. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve essas palavras
com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. Então, quando Deus dá a resposta para o rei Ezequias, é justamente porque o rei Ezequias, ele apresenta, e é o que nós temos que fazer. Quando o inimigo vem nos afrontar, nós temos que apresentar essa afronta para Deus. Nós não precisamos guerrear. Entrega a afronta para Deus. Ah, estou sendo afrontado no meu trabalho, estou sendo afrontado na empresa, estou sendo afrontado em casa, estou sendo afrontado na escola, estou sendo afrontado de onde quer que seja. Apresenta para Deus, desce na madrugada e apresenta para o Senhor. Onde é que você está sendo afrontado? E deixa Deus se responsabilizar pelo resultado da vitória, meu irmão. É assim que nós temos que agir. Aí no versículo 23 diz assim: a quem você desafiou e de quem você zombou? Contra quem levantou a voz? Para quem olhou com arrogância? Para o santo de Israel. Isso aqui é uma resposta de Deus. Para o rei da Síria, o rei Senaqueribe. Está olhando com arrogância para mim. Está falando mal de mim. Então, peraí, que agora a gente vai se resolver. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. E lá no finalzinho, no versículo 38, acontece justamente aquilo que nós lemos aqui no final, quando nós estávamos dizendo: ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Porque o Senhor causou um rebuliço tão grande de guerra com este povo assírio que ele teve que retornar. E quando Senaqueribe ele retorna, ele vai orar. E quando ele vai orar lá ao Deus dele, ele é morto por 2 de seus filhos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Certo dia, enquanto ele adorava no templo de seu Deus Nimrod, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Fugiram para a terra de Ararat e outro filho, Azar-Radon, se tornou seu sucessor na Assíria. Ou seja, a palavra do Senhor ela vai se concretizar, ela vai se confirmar. Você não precisa se levantar, deixa que Deus responde por você. Amém? Só que olha o que está acontecendo neste mesmo tempo com a vida do rei Ezequias. Aí no capítulo 38, versículo 1 diz assim: por este tempo Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, põe as suas coisas em ordem, pois você vai morrer, não se recuperará dessa doença. Se chegasse essa mensagem para você: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai se recuperar, o que você faria? Será que você lamentaria, você ia chorando pelos cantos? Porque a atitude do rei Ezequias foi a seguinte: ele foi orar ao Senhor e ele chorou ao Senhor, ele se derramou ao Senhor. E enquanto ele recebeu aquela notícia, ele virou para o lado e começou a orar a Deus: Senhor, lembra de mim quando eu fazia a tua obra com zelo, com carinho, com dedicação, com amor. Ele pede misericórdia, ele clama a Deus por misericórdia. E Isaías está saindo e o Senhor dá mais uma revelação para Isaías. Isaías tem que retornar ao encontro do rei Ezequias para trazer a mensagem de Deus para a vida do rei Ezequias. E que mensagem é essa? Olha, eu ouvi o teu choro, eu ouvi o teu clamor, e por conta disso, da sua atitude, vou eu te dar mais 15 anos de vida. Olha só, Deus acrescentou mais 15 anos de vida do rei Ezequias, porque ele clamou a Deus. Sabe o que falta nas nossas vidas para que assim a gente possa receber as bênçãos do Senhor? É nos derramarmos na presença do Senhor. É clamarmos a Deus. É chorar aos pés do Senhor. Fazer como o rei Ezequias fez, para que assim nós possamos obter vitória em nome de Jesus. E daí, quando a gente vai ler o capítulo 40 do livro de Isaías, a gente vai ver ali o consolo do Senhor para o seu povo. E olha o que diz no capítulo 40, versículo 28 até o versículo 31, diz assim:
Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Amém? Quer ter vitória da parte de Deus? Permaneça na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.